Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Médica Brasileira. Muito obrigado por estar assistindo essa mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação multiprofissional em dependência química, da parceria entre a Vida Mental, onde sou diretor, com a Universidade Paulista. Bem-vindos a essa mini aula. E aproveitando, já faça a inscrição aqui no nosso canal, em algum botão, colocando o seu e-mail e a partir daí passará a ser notificado das nossas novas publicações de vídeo. Como também aciona o sininho, porque aí serás avisado das próximas publicações. Quando vamos nos tornar especialistas em uma determinada área do conhecimento, por exemplo, dependência química, é necessário que passemos a dominar alguns termos que são próprios, que estão inclusos, que fazem parte do dia a dia da atuação profissional naquela área específica da ciência. Então, por isso que esta é uma aula que nós vamos colocar alguns dos termos que, especializando os especialistas em dependência química, usam no linguajar do dia a dia como terminologia própria e que, lá na nossa pós-graduação, muitos e muitos outros termos serão usados. Inclusive, passaremos por aqueles que, embora em desuso, ainda têm algum nível de fala em alguns ambientes específicos, especialmente em alguns nichos da dependência química. Então, termos essenciais, quando nós falamos sobre conhecimento sobre transtornos relacionados a substâncias, tanto listas como ilícitas, nós vamos avançar a cada dia diversos campos do saber. Ou seja, nós temos neurociências, por exemplo, demência causada pelo uso de álcool, nós estudamos nas neurociências, psicologia, a terapia cognitivo-comportamental, como sendo uma abordagem específica para o tratamento da dependência química, medicina, por todas as consequências, como, por exemplo, câncer desencadeado por tabaco e álcool, entre outros. E ainda há muita controvérsia e espaço para discussões e pesquisas. Tanto é que quando os nossos alunos estão elaborando o trabalho de conclusão de curso, nós incentivamos muito que busquem informações baseadas na literatura científica que sejam controversas. É muito importante que o nosso aluno tenha acesso a conhecimentos que divergem, até para que formem uma opinião crítica sobre qual linha metodológica, científica, de trabalho clínico vai seguir. Como é o clássico exemplo dos confrontos científicos que tem entre as metodologias, entre as linhas de redução de danos e de abstinência total. Como uma delas, que na pós-graduação nós vamos aprofundar e trazer professores tanto de uma como de outra tendência científica para uma discussão, obviamente, saudável. E termos, então, são linguagem técnica e acadêmica, muitos termos hoje são pejorativos. Quando falamos a palavra droga, vício, entre outras, já estão para a comunidade científica em desuso ou são inapropriadamente faladas. Muito legal que quando nós estamos convivendo no meio de uma equipe estamos em uma equipe multiprofissional, médico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, terapeuta holístico, enfim, farmacêutico, quando nós estamos estudando a dependência química, algumas vezes, espontaneamente, um de nós solta um termo que está em desuso. Na equipe sintônica, vai haver uma correção imediata, sem nenhum constrangimento. Então, substâncias psicoativas, elas agem em processos mentais como humor, consciência, pensamento e comportamento. E há, inclusive, por exemplo, o álcool, que é chamado de substância suja. Por quê? Porque ele tem um nível de penetração, de repercussão nos vários sistemas cerebrais, a ponto de causar danos múltiplos e consequências mais devastadoras possíveis, diferente do que o senso comum acha, que por ser uma droga lícita é menos danosa.
e o módulo de intervenções baseadas em evidência no tratamento de dependência de substâncias psicoativas específicas. Então, nós vamos ter aí uma compreensão, um estudo e uma exploração aprofundada dessa temática no nosso curso de pós-graduação presencial e também nas aulas à distância. Então, outros termos, fissura ou craving, que é uma vontade enorme, intensa, incontrolável até, de usar uma substância psicoativa, o que causa grande sofrimento. E isto nós temos não só, geralmente os nossos alunos começam perguntando, achando que isso acontece só em pessoas dependentes de cocaína e crack. Não, acontece em vários pacientes com dependência de álcool, tabaco. Tanto é que, trabalhando em várias e várias enfermarias de dependência química, já ouvi dizer, alguns pacientes dizerem, que sentem mais dificuldade de interromper o uso de tabaco do que o de tabaco do que o de crack. Incrível, né? Então, recaída. Recaída como sendo uma terminologia correspondente ao retorno ao consumo de determinada substância psicoativa nos mesmos padrões anteriores a um período de abstinência, ou seja, o indivíduo que já tinha interrompido volta a usar a substância no mesmo padrão, mais amplamente trabalhado no módulo de prevenção de recaída, ou seja, essa é uma terminologia que lá no capítulo prevenção de recaída vamos aprofundar amplamente, de modo que os nossos pós-graduandos possam ser profissionais que atuem com alta efetividade para que os pacientes, aqueles pós-graduandos da tendência da redução de danos, que obtenham o melhor resultado na redução de danos, e para aqueles outros alunos nossos da tendência, da linha da abstinência total, que tenham em suas equipes sucesso nos pacientes levando à abstinência total. Então, nós temos outros termos como fator de risco. Fator de risco são aqueles que aumentam a probabilidade do indivíduo permanecer no uso ou de voltar a usar depois de ter interrompido. E aí estão amigos de bar, cônjuges que também usam substâncias psicoativas, frustrações sem ter recursos pessoais para enfrentamento adequado, transtornos psiquiátricos não tratados, como, por exemplo, comorbidade de depressão com dependência de álcool, dinheiro sobrando, festas, ociosidade, entre outros. Então, temos aqui alguns termos como fator de risco que vai ser amplamente explorado. Fatores de proteção são aqueles que podem auxiliar o indivíduo, então, a atingir metas e abstinência, que auxiliam para evitar recaídas, que podem prevenir o uso de drogas, diminui a probabilidade desse indivíduo consumo na vida. Fatores de proteção, esses precisam estar avaliados em rastreios, em programas de tratamento e no prontuário precisam ficar registrados da maneira mais clara possível. Porque, naturalmente, na saúde tem uma certa rotatividade dos profissionais. Então, aqueles que deixam registrados os prontuários sobre fatores de proteção de pacientes que estão em tratamento, facilita muito o segmento de outro profissional que, posteriormente, vem atender aquele paciente, porque o profissional que estava atendendo saiu, ou porque esse paciente teve um tempo morando fora e não estava acompanhando naquela unidade, naquele consultório, naquela clínica. Então, fatores de proteção, nós temos aí espiritualidade, que se manifesta, a maioria das vezes, com a pessoa estando ligada a uma denominação religiosa, mas espiritualidade é muito mais que isso. Por exemplo, consideramos alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos como sendo irmandades altamente espiritualizadas e que não necessariamente essa espiritualidade é religiosa. Auxiliam para evitar recaídas. O convívio familiar harmonioso, regras familiares, como, por exemplo, hora para chegar em casa, não ter bebida alcoólica em casa, tratamentos, grupos de ajuda mútua. Ah, como nós recomendamos os grupos de ajuda mútua. Nós temos, praticamente em todas as aulas, os nossos professores são incentivados, motivados, instruídos a fazer com que os nossos pós-graduandos tenham a humildade de compreenderem que na área da dependência química, a ciência tem muito a evoluir ainda. E nisto, nós precisamos ter a parceria harmônica com os nossos amigos dos narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, como um
local espiritualizado não religioso que respeita, recomenda, relacionam com o poder superior, nesse sentido de prevenir recaída. E rotina equilibrada, entre outros. Esse, entre outros, é uma lista de dezenas de itens que nós vamos explorar na nossa pós-graduação. Outros termos específicos são fatores predisponentes. Então, o que são os fatores predisponentes? São fatores que anteriormente ao uso da substância, álcool e outras drogas, já colocavam o indivíduo em risco para dependência química. Então, esses fatores predisponentes também, eles devem ser avaliados, inclusive, em pessoas, em pacientes, em indivíduos da comunidade, que não têm o uso de substâncias, mas que em algum nível são vinculados a uma determinada unidade de saúde. Então, violência doméstica, pais usuários de drogas, ou seja, essa é uma pergunta muito repetida em todos os nossos cursos, se a dependência química é hereditária. O que nós temos, à luz da ciência atual, que a dependência química é de causa multifatorial, tendo o fator genético, sim, como um elemento predisponente para o desenvolvimento de dependência química, como um fator, que não é determinante, não é exclusivo. Envolvimento com o tráfico, transtornos psiquiátricos, abandono escolar, entre outros. Muito importante ressaltar que a etiologia, ou seja, a causa da dependência química, nos modelos científicos atuais, é multifatorial, com a interação entre diferentes aspectos biopsicossociais. Outros termos essenciais, nós temos, por exemplo, tolerância, que vários pacientes, inclusive esse termo aplica-se à dependência de medicamentos, como, por exemplo, a dependência dos calmantes, dos remédios de tarja preta, ditos benzodiazepínicos. Então, a tolerância é a necessidade de quantidades progressivamente maiores da substância para atingir o mesmo nível de satisfação, prazer, intoxicação anterior. E o efeito acentuadamente menor com o uso continuado da mesma quantidade de substância. Então, tolerância é quando o indivíduo relata com as suas próprias palavras que para ter a mesma sensação de antes, ele nota e reconhece que está tendo que usar quantidades maiores ou algumas vezes mudar a via. Ele usava cocaína de um modo não injetável e posteriormente passa a usar de maneira injetável. Como também, quando ele tenta usar a mesma quantidade, ele tem um nível de desconforto que acaba tendo uma precisão, uma necessidade de usar quantidades maiores ou por tempo mais prolongado. E a abstinência corresponde a um conjunto de sintomas físicos, psíquicos e comportamentais que o indivíduo reage na ausência de uma substância psicoativa que ele vinha em uso ou que ele reage também em função da redução da quantidade dessa substância psicoativa. Então, a abstinência são sinais e sintomas que iniciam na ausência ou diminuição do consumo de substância e manifestam por síndrome de abstinência física, por exemplo, tremor, aumento da pressão arterial, aumento da temperatura, cefaleia, que é a dor de cabeça, vômito, psiquicamente como irritabilidade, intolerância, ansiedade, comportamentalmente como, por exemplo, por agressividade. E, então, este é um mini vídeo falando de alguns termos que são usados no ambiente de tratamento da dependência química e que nós precisamos, durante a nossa formação na pós-graduação, tanto em saúde mental como em dependência química, aprofundar nesses conceitos. Dessa maneira, então, está aí o convite para realizarem a inscrição e matrícula na nossa pós-graduação em dependência química. É uma pós-graduação muito legal, está aqui tanto no vídeo como abaixo do vídeo, que tem um link que você clica e dá acesso direto ao site da Unip, com informações pedagógicas, metodológicas, financeiras e administrativas sobre essa pós-graduação multiprofissional híbrida, ou seja, parte realizada à distância, do conforto da sua casa, com acesso à internet de banda larga, e outra parte presencial. Então, vamos realizar a nossa pós-graduação e atuar nessa área desafiadora, instigante e altamente gratificante. Ou seja, para cada paciente que nós conseguimos tratar
para dependência, seja de álcool, tabaco, medicamento e outras drogas, outras substâncias psicoativas, nós estaremos fazendo uma grande contribuição social. E as nossas pós-graduações possuem um valor muito acessível e uma política de financiamento própria da Unip. Então, nossos cursos com duração de 12 meses podem ser divididos em até 18 parcelas e nossos cursos de 18 meses podem ser pagos em até 24 vezes. É uma política própria da Unip, que não envolve banco e nem outro sistema. E, além disso, nós temos a discussão de casos clínicos que facilita muito o aprendizado, com professores que, além de alta capacidade pedagógica e científica, também atuam no mercado de trabalho e trazem para a sala de aula e também para os nossos materiais produzidos as suas experiências práticas, de modo que tenham os melhores resultados possíveis para os seus aprendizados. Então, dessa maneira, reafirmo o convite. Tão interessados que estamos, mas tão interessados que estamos em proporcionar-lhes a melhor pós-graduação possível em dependência química, que estamos disponíveis para tirar todas as suas dúvidas antes e durante o curso, como ligando para o meu celular direto, passando o WhatsApp no 11 99622 8835, também no lobo@vidamental.com.br. E na nossa equipe pode fazer contato no cursos@vidamental.com.br e no 11 99901 6189. E mais, quer fazer contato direto com a Unip? Ótimo! Pode ser tanto no fixo 2166-1066 e também no 0800 010 9000. Então, dessa maneira, vamos já clicar no link aqui abaixo do vídeo, entrar no site da Unip, fazer a inscrição e vamos já realizar essa pós-graduação em dependência química para alcançar um nível de competitividade em entrevistas de emprego, processos seletivos, concursos públicos ou o seu próprio consultório, clínica, comunidade terapêutica. Vamos, então, ter um nível de conhecimento altamente diferenciado para atingirmos satisfação pessoal, ganhos financeiros e também performance profissional em um nível muito mais além.